Bom dia, meus caros, uma vez mais. Vamos então começar a nossa aula. Estamos praticamente a terminar a matéria relativa à ausência. Se recordam, a ausência vem precisamente para pôr termo às dúvidas, ou pelo menos atenuá-las. As dúvidas, dizia que surgem a quando do desaparecimento de uma pessoa sem notícias. Isto vem na sequência inicial da matéria de domicílio, quando começamos a ver aquele ponto de conexão entre uma pessoa e um determinado lugar, que normalmente coincide com a residência habitual, artigos 82 e seguintes do Código Civil, sendo certo que, por várias razões da vida, por vezes as pessoas perdem esta conexão com aquele lugar habitual que normalmente estamos habituados a encontrá-lo. E mais do que perder esta conexão com este ponto habitual, ficamos desprovidos de quaisquer notícias. Ora bem, a inexistência de notícias, por um lado, e, por outro, a existência de patrimônio que careça de administração, acabam funcionando como os pressupostos, os requisitos para a ativação do Instituto da Ausência. Nós começamos por falar da ausência presumida. E a este propósito recorremos ao Instituto da Curadoria Provisória, dos artigos 89 e seguintes do Código Civil, para ver como é que o legislador reage a esta primeira fase do receio que se instala sobre as pessoas em face do desaparecimento de alguém que lhes é próximo. E vimos que numa primeira fase a grande preocupação do legislador é em relação à preservação do património do ausente, artigos 89 e seguintes do Código Civil. Entretanto, se esta ausência se protela, se prolonga por muito mais tempo, dando aso não só àquela esperança que as pessoas têm, que as pessoas que são próximas têm de que o ausente possa regressar, mas dando igualmente aso à possibilidade de admissão de que esta pessoa também possa não estar viva, o legislador estabelece um meio termo em que se preocupa não só com as expectativas do ausente, por via da preservação do seu património, mas também com as expectativas daqueles que lhe sucederiam em caso de morte. Estamos a falar dos seus herdeiros e dos seus legatários. E é por aí que o legislador fixa o Instituto da Ausência, da Curadoria Definitiva, nos artigos 99 e seguintes do Código Civil. Dalton levantou a mão. Sim, Dalton? O Dalton levantou a mão. Eu já ativei o seu microfone. Sim, eu tenho uma dúvida no que diz respeito à curadoria definitiva. Eu estive a ler o manual do professor Gil Campbell e ele mencionou uma frase que me deixou um bocado inquietado. Ele diz: se ele tiver representante legal ou procurador, aquele pedido só pode ser apresentado após que tenham transcorrido 5 anos contados da data das últimas notícias do ausente. Do ausente eu não consegui perceber essa citação que eu acabei de pronunciar. Mas essa citação não é do Gil Campbell, está na lei. Veja o artigo 99.
ok. Peço que leia, por favor. Sim, sim, sim. Ok. Subsecção 1. Curadoria definitiva. Artigo 99. Justificação da ausência. Decorridos 2 anos sem saber do ausente, se este não tiver deixado representante legal nem procurador bastante, ou 5 anos. No caso contrário, pode o Ministério Público ou algum dos interessados requerer a justificação da ausência. Exato. Isto é o que decorre da lei. Agora, o que tem que fazer é ler a doutrina para perceber o que aqui está. Sendo certo que na aula passada fizemos referência a isso. No fundo, o artigo 99 o que coloca em adição ao artigo 89 que fixa o regime da curadoria provisória é a extensão temporal. 2 anos nas situações em que não tenha deixado representante legal ou procurador, e bem se compreende que assim seja. Por quê? Porque não tem alguém que possa cuidar dos seus bens. Ou 5 anos se tiver deixado representante legal ou procurador bastante. Por quê? Porque, embora essa pessoa esteja a cuidar dos seus bens, mas a extensão temporal já permite que outras pessoas as pessoas com legitimidade comecem a admitir que ele possa também não estar vivo. Daí que o legislador não só se preocupa em cautelar as expectativas do ausente, através da preservação do seu património, mas também daqueles que lhe sucederiam, certo? Porque não faz sentido continuar a entregar ou permitir que seja uma só pessoa, que é o curador provisório, a gerir, a administrar os bens. Convém que se entreguem os bens àqueles que têm uma expectativa legítima de receber aqueles bens. Porque provavelmente podem já começar a cuidar deles como se de seus bens se tratassem. Mas tem mais. Veja, por exemplo, o regime dos frutos, que nós vimos quando nós falamos da curadoria definitiva, no artigo 111, que permite que, de um modo geral, ou seja, certos curadores definitivos possam fazer seus os frutos percebidos. Fruto é aquilo que provém diretamente da coisa. Falaremos sobre isso nos artigos 212 seguintes do Código Civil. Ok? Por exemplo, existem frutos naturais e frutos civis. Os frutos naturais são aqueles que provêm diretamente da coisa, coisas naturais, animais, plantas, frutas. As árvores, uma laranjeira dá laranjas. As laranjas são frutos naturais. Mas também temos frutos civis. Uma casa arrendada gera rendas. As rendas são frutos, mas frutos civis. Ora, quer as laranjas, quer as rendas, para os curadores definitivos indicados no número 1 do artigo 111, fazem seus a totalidade desses frutos. Conseguem perceber que é um regime diferente já da curadoria provisória. Porquê? Porque aqui o legislador já está também preocupado com aqueles que receberiam os bens. E, portanto, já começa a gerir a expectativa dessas pessoas. Se quiser, é como se fosse um ensaio à morte. O que é que aconteceria em caso de morte? Está bem? Dalton? 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 Está compreendendo? Sim, então percebi. Ok. Então, vamos dar continuidade à aula. Posso desativar o seu microfone ou ainda tem algo a dizer? Pode ativar, por enquanto. Tá, obrigado. Ora bem, como dizia, falava da segunda fase em que há este equilíbrio que o legislador faz do ponto de vista das expectativas, quer do ausente, quer daqueles que lhe sucederiam em caso de morte. O certo é que o avançar do tempo pode, de acordo com as regras da vida, experiência da vida, permitir que as pessoas possam ter já um outro tipo de receio. Ou seja, depois de muito tempo de desaparecimento sem notícias, é normal que as pessoas comecem já a admitir a possibilidade do ausente ter morrido. É razoável que assim seja, porque ninguém
em condições normais, desaparece por muito, muito, muito tempo sem que não tenhamos sequer uma notícia dela. Porque, atenção, não se esqueçam que o estudo da ausência pressupõe desaparecimento sem notícias. Não é dizer que está fora há muito tempo. Você sabe que ele está na Tailândia, mas está há muito tempo lá. Não. Não temos notícias da pessoa. Ora, este desaparecimento sem notícias por muito tempo já permite, já vamos ver qual é o lapso temporal que o legislador coloca, já permite que certas pessoas que tenham contacto direto com aquela que desapareceu possam gerar em si uma dúvida ou uma possibilidade de que o ausente tenha morrido. É assim que o legislador estabelece o regime da morte presumida, que vem regulado nos artigos 114 e seguintes do Código Civil. Ok? Ora bem, no artigo 114, nós temos o seguinte. Requisitos. 1. Decorridos 10 anos sobre a data das últimas notícias, ou passados 5 anos, se entretanto o ausente houver completado 80 anos de idade, podem os interessados a que se refere o artigo 100 requerer a declaração de morte presumida. Nós temos aqui duas situações. Temos uma situação que diria que seria a regra geral, e depois temos uma outra que seria especial. O número 1 começa por fixar um prazo geral de 10 anos, ou seja, por via de regra, passados 10 anos, sobre a data das últimas notícias, as pessoas indicadas no artigo 100, que em princípio serão pessoas com alguma relação de familiaridade, ok? Podem requerer a declaração de morte presumida. Mais uma vez, é um processo que corre em tribunal, há um processo próprio que os senhores, há procedimentos especiais que os senhores estudarão em sede de processo civil, o processo corre em tribunal. O certo é que essas pessoas que vêm indicadas no artigo 100 podem requerer a declaração de morte presumida. Logicamente que será necessário apresentar os elementos que permitam o juiz chegar à mesma conclusão. Ok? Elementos probatórios. Não basta só chegar e dizer que fulano desapareceu sem deixar notícias e já passam mais de 10 anos. Não. É preciso apresentar os elementos probatórios que permitam que o juiz, bem como o Ministério Público, em representação do Estado, possam, logicamente quem decide é o juiz, mas possam, olhando para os factos, olhando para a matéria probatória, testemunhas, ok? Tudo que for prova atendível, vocês estudarão em sede de processo civil a questão da prova documental, prova testemunhal, a perícia, a confissão e por aí adiante. Mas aqui, pela natureza da situação, em princípio será mais a prova testemunhal. Pessoas que poderão confirmar que fulano desapareceu a partir de certo momento. Quem? Colegas de trabalho que vão testemunhar dizendo que já há muito tempo que não sabem dele, ele não vem trabalhar, desapareceu, familiares, amigos próximos e por aí adiante. Pessoas da igreja, se entretanto vai à igreja, todos esses. E se calhar até o próprio Estado, através de demonstrando que ele já há muito que não cumpre com obrigações fiscais, por exemplo. Tá? Ora bem, entretanto, o artigo 114 estabelece ainda que também se pode decretar a morte presumida se, entretanto, ou passados 5 anos, se, entretanto, o ausente houver completado 80 anos de idade. Relativamente a essa questão, eu sugiro que os senhores leiam a anotação de Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil anotado, Pires de Lima e Antunes Varela, a anotação que fazem ao artigo 114. E eu digo que eles, passo a ler o que eles dizem. É a anotação número 1. E dizem o seguinte: pode ser declarada a morte presumida não só pelo decurso de 10 anos sobre a data das últimas notícias, já vimos esta questão, como pelo decurso de 5 anos, se entretanto o ausente tiver completado 80 anos.
Pois aqui vem a parte que mais interessa. Pouco importa, relativamente à parte especial, pouco importa que o ausente tenha primeiro completado esta idade, os 80, ou que primeiro tenham decorrido os 5 anos. Logo que se verifiquem as duas condições, está preenchido o condicionalismo legal. Ou seja, há aqui dois requisitos. Um é que tenham no mínimo passado 5 anos. 2 é que neste processo o ausente tenha completado também 80 anos. Por que este prazo especial para pessoas já de uma idade mais avançada? Tem a ver com a esperança de vida, certo? Em princípio, nós, os homens, pronto, quem chega aos 80 já vai com sorte, quem chega aos 100, muita sorte ainda, quem chega acima disso, pronto, é uma espécie rara, embora ainda usando a roupagem humana. O certo é que o legislador, para não sujeitar essas pessoas de idade avançada a um prazo muito longo, que é o prazo geral, que é de 10 anos, que em princípio é aplicável a pessoas em idade ainda, as pessoas adultas, que ainda têm esperança de vida razoável, o legislador fixa aqui um prazo mais curto. Mas atenção, este prazo tem que ser sempre conjugado com a idade. É por isso que o legislador diz, são dois requisitos. Um é que hajam passados no mínimo 5 anos. 2 é que neste processo o ausente tenha completado 80 anos. Vamos lá ver uma coisa, se a pessoa desaparece, por exemplo, com 85 anos, a partir de que idade que ele teria, logicamente, se poderia decretar ou requerer a decretação de morte presumida. Vamos assumir que ele tenha desaparecido em... Vou ativar os vossos microfones para que possam querendo responder. Como dizia, imagine que o ausente tenha desaparecido tendo ele 85 anos. Estamos em 2015. A partir de que ano se pode requerer, ou os seus familiares com legitimidade podem requerer a declaração de morte presumida? 2020. 2020, certo. Imagine que ele tenha desaparecido com 83 anos. A partir de que ano? Igualmente em 2015. A partir de que ano podem os interessados requerer a declaração de morte presumida? 83. Anísio. Sim, doutor. A partir de que ano? Temos que... Posso voltar a repetir a questão? 83. Desapareceu com 83 anos, em 2015. A partir de que ano podem os interessados requerer a declaração de morte presumida? Enquanto pensa, Mariazinha. Acredito que a partir de... 88. Doutor, acredito que a partir de 2019. Por quê? Por que 2019? Porque dentro deste período em que ele encontrava-se desaparecido, acabou completando os 85 anos. Sim, mas atenção, são dois requisitos. Um é que ele tenha completado 80. Outro é que tenham passado no mínimo 5 anos. Agora, 2015 a 2019 terão passado 5 anos? De 2015 a 2019 terão passado 5 anos? É uma pergunta. Terão passado 5 anos, mas... Abel, Anísio, isso já tem a ver com regras de contagem. 2015 a 2019, quantos anos se passam aqui?
Passam-se 4 anos. Logo, há um requisito que falta aí. Walter. Sim, Walter? 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 Sim, doutor. Não, eu queria falar que decorreram, quer dizer, decorreram somente 4 anos após o dado. Eu acredito que a regra de contagem é feita, tem que ser feita a partir de 2016, não 2015. Sim, o Anísio acabou reconhecendo que havia contado mal o prazo, ok? Portanto, de 2015 a 2019 só haviam passado 4 anos. E, portanto, 5 anos seriam 2020. Seria só somente em 2020. Enoch, está aqui com a mão levantada. Enoch, com a mão levantada. Havia levantado a mão? Não, doutor, acho que foi um erro quanto à declaração. Não, acho que foi um erro quanto à declaração. Vocês já estão a aprender muita coisa. Ok. Ok, meus caros, eu vou deixar-vos ficar com alguns exercícios, certo? Para a consolidação desta matéria. Quem é que quer responder a uma pergunta desse prazo especial que é para testar o nível de assimilação? Quem quer responder? Dalton. Dalton, imagine que o ausente tenha desaparecido tendo 81 anos. Em 2020. Desapareceu em 2020, tendo 81 anos. A partir de que ano podem os interessados requerer a declaração de morte presumida? Atenção aos dois requisitos que vêm na parte especial do número 1 do artigo 114, ok? Não interessa a ordem de verificação, ou seja, não interessa se o ausente primeiro completa 80 anos e depois passa em 5, ou se primeiro passa em 5 anos e depois ele completa 80 anos de idade. O que importa é que os dois estejam preenchidos. E logo que os dois requisitos estejam preenchidos, pode sim ser requerida e decretada a morte presumida. Ok? Volto a chamar a vossa atenção à anotação dos professores Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil anotado. Dalton desapareceu com 81 anos em 2020. A partir de que ano podem os interessados requerer a declaração de morte presumida? Dalton, pode responder. Tem a mão levantada? Na minha opinião, os interessados podem requerer a declaração de morte presumida a partir de 2025, pois calculando... Sim, vamos em partes. Se desapareceu em 2020, tendo 81 anos, certo? Sim. Desse tipo de em 2020 e 2025, certo? Sim. 2025. Vamos lá em partes então, para que os outros colegas percebam porque é que chegou a esta resposta. O primeiro requisito, vamos lá. Em 2020 já ele tinha um requisito completado, certo? Que é o facto de ter mais de 80 anos de idade. Certo? Portanto, o primeiro requisito já está completado. Entretanto, tem um segundo requisito que ainda não está completado, que é terem passado pelo menos 5 anos. E de 2020 a 2025, já ele terá completado o segundo requisito, que é terem passado 5 anos, e, portanto, a resposta está certa.
Agora vamos lá, Dalton. Imagine que ele tenha desaparecido com 78 anos de idade. Em que ano? 78 anos de idade em 2020. Sim. Sim, docente. Eu acho que neste caso que ele desapareceu em 2005, com 78 anos de idade, a morte presumida do ausente será declarada em 2026. Por que 2026? Eu assumo que é 2026 porque o ausente em 2015 tinha 105 anos e fazendo Tinha já 78 anos. Sim. Uhum. 2020, fazendo já a subtração de 2020 e 2026, já terá passado 5 anos para a decretação da morte presumida. Ok, vamos lá em partes. 78 anos, certo? É a idade que ele tinha no momento do desaparecimento. Sim, sim. 78. 79. Estão a acompanhar, certo? Um ano. Desculpa, doutor. Sim. Desculpa de perceber. A contagem dos 5 anos começa a partir do momento em que ele completa os 80 anos, é isso? Não. Desaparecimento. Sim, falo do desaparecimento. Sobre o desaparecimento resulta com o desaparecimento do ausente. Sim, doutor. Não sei se terá percebido que eu... Alô? Sim, já respondi, mas posso voltar a responder. Os 5 anos contam sobre a data das últimas notícias. Ok. Voltando ao Dalton. Dalton, desapareceu tem 78 anos, certo? Em 2020. 78, 79, passou um ano. 80, passaram 2 anos, já estamos em 2022. Não lhe chama a atenção? 80 anos, 2022? Sim. O que é que acontece aqui? O que é que acontece? Já ela atingiu a idade que é necessária. Portanto, já temos um dos requisitos preenchidos, certo? Sim. Em 2022, temos um dos requisitos preenchidos, que é ter completado 80 anos. Mas, entretanto, ainda falta um outro requisito, certo? Sim. 81, 3 anos. 82, 4 anos. 83, 5 anos. Ou seja, estamos a falar de 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, terão passado já 5 anos. 2025, não 26 como havia dito. Em 2025, reparem, já estão preenchidos os 2 requisitos, não interessa a ordem de verificação. Sim. Nesse caso, ele primeiro completou 80 anos e só depois passaram os 5 anos. Mas podia ser o inverso. Como podia coincidir? A verificação dos 2 requisitos podiam coincidir no mesmo momento. Está bem? Ora bem, continuemos depois destes exercícios para a consolidação desta matéria. O número 2, depois destes exercícios, meus caros, eu gostava de concluir isso. Depois destes exercícios terão aulas práticas a partir da próxima semana, está bem? O número 2 estabelece o seguinte: a declaração de morte presumida não será proferida antes de haverem decorrido 5 anos sobre a data em que o ausente, se fosse vivo, atingiria a maioridade.
Ou seja, aqui é para a proteção dos menores. Por quê? Porque os menores têm uma esperança de vida muito maior. Ok? Dizem, pronto, as crianças ainda têm uma esperança, ainda são crianças. E, portanto, lembram-se, por exemplo, é verdade que é ficção, não sei qual é o reflexo que tem com a realidade em termos de correspondência, o filme Tarzan, em que um bebezinho, os pais perdem na floresta, e pronto, e reaparece já adulto, não é? E cresceu lá com os animais. Ou seja, diferentemente das pessoas de uma idade mais avançada, em que o legislador até fixa uma regra especial por causa da idade já avançada, os idosos, aqui é o contrário. O legislador protege os menores, de tal forma que diz, olha, desapareceu, imaginem, com 8 anos. A aplicação da regra geral de 10 anos. 10 anos depois, ele teria 18 anos. Mas porque ainda é menor, o que o legislador diz é o seguinte: não se pode declarar a morte presumida a alguém antes de haverem decorrido 5 anos sobre a data em que ele, se fosse vivo, completaria a maioridade. Ou seja, estamos a falar que não se pode declarar a morte presumida antes dos 26 anos. 5 anos sobre os 21. Não se pode declarar a morte presumida. Ok? Isto relativamente aos menores. Depois, o número 3 diz algo que já havíamos dito em aulas anteriores. A declaração de morte presumida do ausente não depende de prévia instalação da curadoria provisória ou definitiva e referir-se-á ao fim do dia das últimas notícias que dele houve. Ou seja, na certidão de óbito, vai que ele morreu na data em que tivemos as últimas notícias dele. Não se esqueçam, estamos a presumir, que é uma presunção, é uma ilação de factos, que o julgador tira de factos conhecidos para afirmar um facto desconhecido. Ok? E o artigo 115, relativamente aos efeitos, associa, assemelha a morte presumida à morte natural. O que quer dizer que temos que ir ao artigo 78 para buscar o efeito da morte, que é a cessação da personalidade jurídica. O artigo 116. Novo casamento do cônjuge do ausente. O cônjuge do ausente casado civilmente, ou seja, temos que interpretar aqui simplesmente casado, porque hoje a lei da família prevê o casamento civil, casamento religioso, casamento tradicional. Fazendo uma interpretação atualista, temos que tirar a parte do civilmente. O cônjuge do ausente casado pode contrair novo casamento. É verdade, é lógico. Porquê? Porque se o efeito da morte presumida é o mesmo que o da morte natural, então temos um viúvo ou uma viúva. O que quer dizer que, daí para frente, já pode contrair novo casamento. Ponto e vírgula. Neste caso, se o ausente regressar, estamos a admitir, como é uma presunção, estamos a admitir que ele pode. As presunções podem ser afastadas por prova em contrário. Neste caso, se o ausente regressar, ou houver notícia de que era vivo quando foram celebradas as novas núpcias, portanto, novo casamento, considera-se o primeiro matrimónio dissolvido por divórcio à data da declaração de morte presumida. Há que preservar as novas relações. Há que preservar as novas relações. Se ele ou ela que ficou já contraiu o novo casamento e, entretanto, vem-se a saber mais tarde que ele estava vivo quando contraiu o novo casamento, embora tivesse sido decretada a morte presumida daquele que desapareceu, há que preservar esse novo casamento, considerando que o anterior casamento está dissolvido por divórcio. O número 2 está revogado porque refere-se especificamente ao casamento católico, é algo que existia até 75, altura da independência, que era o casamento civil ou católico, porque o Estado não era laico, e portanto está revogado. O 117, entrega dos bens. A entrega dos bens aos sucessores do ausente é feita nos termos do artigo 101 e seguintes, já vimos isso, com as necessárias adaptações, mas não há lugar à caução. Não faz sentido caução porque já estamos a entregar os bens de forma definitiva. Se esta tiver sido prestada, pode ser levantada. Se, entretanto, algum curador provisório ou definitivo tiver prestado caução, a caução é devolvida. Já falamos também sobre a questão da caução. Óbito em data diversa, artigo 118. Quando se prove que o ausente morreu em data diversa da fixada na sentença de declaração de morte presumida, o direito à herança compete aos que naquela data lhe deveriam suceder, sem prejuízo das regras da uso do capião. Faz sentido. Se, por exemplo, se vem a saber que não,
muito embora se tenha declarado a morte presumida em 2020. O certo é que sabemos hoje que, na verdade, ele morreu. Aliás, vamos lá pôr isso em anos que não nos permitam ir ao futuro para além de 2020. Foi declarada a morte presumida em 2018. Mas vem-se a saber em 2020 que ele ainda estava vivo e que morreu em 2020, certo? E que teve um filho em 2019. Há que refazer a distribuição dos bens. Por quê? Porque aquele que nasceu em 2019 também tem direito à herança. E há que redistribuir a herança. Depois temos o artigo 119, que estabelece a questão do regresso do ausente. Meus caros, eu vou ter que fazer aqui uma nova... isto vai já cair, falta menos de 1 minuto. É só voltarem a entrar para a aula, tá bem? Deixa-me só ativar aqui o vosso microfone. Perceberam todos, não é? Sim. Vai terminar e já vamos voltar a entrar para a aula. Que é para não cortar o fio de pensamento. Mas ok. Bom, enquanto não sai, estávamos no artigo 119, regresso do ausente. Se o ausente regressar ou dele houver notícias, ser-lhe-á devolvido o património no estado em que se encontrar, com o preço dos bens alienados ou com os bens diretamente subrogados, e bem assim com os bens adquiridos mediante o preço dos alienados, quando no título de aquisição se declara expressamente a proveniência do dinheiro. No essencial, número 2, havendo má-fé dos sucessores, o ausente tem direito a ser indemnizado por prejuízo sofrido. E número 3, a má-fé neste caso consiste no reconhecimento de que o ausente sobreviveu à data da morte presumida. Meus caros, no essencial aqui o legislador admite a possibilidade de regresso do ausente, ou seja, aquele que tomamos como morto, do ponto de vista de presunção, pode estar vivo e pode regressar. No essencial, é preciso devolver os bens